diferente, é um vídeo que eu nunca esperei fazer, que é um vídeo de culinária. Bom, eu sei fazer algumas coisas na cozinha e como foi meu aniversário agora dia 30 de maio, eu que acabei fazendo meu bolo de aniversário. Então eu resolvi filmar todos os passos a passo pra vocês, porque não é um bolo difícil de fazer, ele só é um pouquinho trabalhoso, então demora um pouco pra você fazer, mas é um bolo facinho de fazer, tá? Não tem nada muito complexo nele não. E é um bolo que ficou super gostoso, todo mundo amou. Então acho que vocês vão amar a receita, se você quer fazer pra surpreender alguém, uma surpresa de aniversário, pá, pra alguém, né? Esse bolo é incrível. Ele fica um pouquinho caro por conta dos Kit Kats, mas se você não quiser usar Kit Kat em volta, você pode usar qualquer outra coisa que você preferir. Mas eu acho que vale a pena o valor pelo sabor do bolo, porque ficou muito bom. Se você fosse comprar um bolo desse pronto, você ia comprar pelo triplo do preço, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem e vamos lá conferir. Bom, vamos começar. Para a receita do bolo, eu utilizei 3 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de achocolatado, meia xícara de chocolate em pó, meia xícara de óleo, 1 colher de fermento em pó e 1 xícara de água quente. Lembrando que vamos utilizar 2 bolos para o bolo ficar alto, então já separe o dobro de ingredientes. Se você quiser utilizar aqueles bolos de saquinho, fique à vontade, não se esqueça de comprar 2. Ou use a receita de sua preferência. Toda a receita desse bolo estará lá no blog, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou começar adicionando os ovos na batedeira e vou misturá-los primeiro, para ficar um creminho bem homogêneo. E eu gosto sempre de começar assim, porque eu acho que o bolo fica muito melhor quando eu começo assim. E depois eu vou adicionando o açúcar e logo após o açúcar eu vou adicionar o óleo e vou misturar bem, para ficar uma mistura bem homogênea. Eu gosto de começar o bolo assim porque eu sinto que quando eu faço o bolo desse jeito que eu estou falando para vocês, o bolo fica mais fofinho e a massa do bolo mesmo fica melhor. Então eu gosto sempre de fazer assim. E aí eu tô misturando o bolo e aí eu gosto de fazer os outros procedimentos na mão. Então eu coloquei aquela mistura num recipiente qualquer e adicionei o chocolate em pó e o achocolatado nessa mistura e fui misturando bem até ficar uma mistura bem homogênea, né? Como vocês estão vendo aí, eu comecei a misturar tudo mais e aí começou a ficar já da cor do chocolate mesmo. Já está com cara de bolo. E agora eu fui adicionando aos poucos a farinha. Vai colocando aos poucos, porque se você colocar tudo de uma vez, você não vai conseguir misturar. Caso você queira fazer todos esses processos na batedeira ou no liquidificador, fique à vontade. Isso não vai alterar no resultado final. Mas eu percebo que quando faço assim, a receita do bolo fica mais fofinha, fica melhor e mais próximo do jeito que eu gosto. Mas caso vocês não achem necessidade de fazer na mão, façam na batedeira ou no liquidificador. E aí eu fui misturando aos poucos, porque senão eu não ia aguentar, porque ficou uma mistura muito consistente, e aí não dá pra misturar direito. Então eu fui colocando aos poucos. E aí agora vocês podem perceber, já tá uma mistura bem consistente, eu adicionei o fermento e aos poucos eu fui adicionando a água quente, que já vai deixar ele com uma consistência de bolo mesmo, porque até então ele não estava parecendo um bolo. E aí já fica a receita praticamente pronta. Vai adicionando água aos poucos para não voar nada no seu rosto, né? Porque às vezes você tá adicionando e vem no seu rosto, principalmente se você estiver batendo na batedeira, na mão, não tem tanto problema. E aí eu fui misturando bem a água até ficar uma mistura bem homogênea, tá? É importante adicionar água, tá? Não se esqueçam, porque senão o bolo não vai render e não vai ficar bolo, vai virar uma outra coisa, alguma outra receita, tá certo? Então misture bem. E como vocês podem ver, eu misturei bem. Agora eu vou utilizar uma forma de 22 centímetros untada. Eu não queria um bolo muito grande, então se você quiser aumentar o tamanho da forma, não se esqueça de comprar mais Kit Kats. Para o recheio, eu escolhi 2 colheres de margarina, 4 colheres de achocolatado e 1 lata de leite condensado, que nada mais é do que a receita do brigadeiro. Como eu amo brigadeiro, eu resolvi fazer esse recheio. Então, primeiro eu começo
derretendo a manteiga e depois eu adiciono o leite condensado e o achocolatado. E aí eu vou misturar bem para não ficar com pelotas. Por isso que eu gosto de derreter a manteiga antes, porque senão fica aquelas pelotas no brigadeiro e eu não gosto. Então eu adiciono e aí eu vou misturando bem até ficar homogêneo. E aí eu vou deixar no fogo até levantar a fervura e ficar bem desgrudando da panela. Como eu gosto de bolo molhado, eu molhei bem com o leite essa primeira parte do bolo, né, o primeiro bolo. Eu molhei bem e depois eu fui adicionando a cobertura. Se você gosta de bolo seco, não precisa molhar. Aí eu adicionei o recheio, que estava uma delícia. Ficou igual um brigadeiro mesmo, só não deixa muito duro porque senão você não consegue espalhar. Não é o ponto de enrolar, é um pouquinho antes do ponto do brigadeiro de enrolar, tá? E aí depois eu cortei a outra receita do bolo no meio e coloquei em cima. Para o segundo recheio, eu vou utilizar 2 barras de chocolate de 240 gramas, 2 cremes de leite, 4 colheres de chocolate em pó, 11 pacotinhos de Kit Kat, M&M's e uma fita de sua preferência. Lembrando que esse recheio é o mesmo que a cobertura, então não podemos utilizá-lo inteiro para colocar no recheio agora. Eu vou fazer assim: vou derreter o chocolate em banho-maria, porque eu não gosto muito de utilizar o micro-ondas. Se você quiser derreter no micro-ondas, fique à vontade. Então eu derreti bem o chocolate até ele ficar bem líquido, como vocês podem perceber. E aí no banho-maria mesmo, eu adicionei o creme de leite e o chocolate em pó. Se você não quiser fazer no banho-maria, não tem necessidade. É só o chocolate mesmo que precisa derreter no banho-maria ou no micro-ondas. Mas aí, como já estava aí no banho-maria, eu fiz aí mesmo e tá tudo certo. E daí eu misturei tudo bem misturadinho até ficar bem homogêneo. E aí depois eu fui adicionar ao bolo. Lembrando que não podemos utilizar toda a receita. Essa parte aí do bolo eu também molhei com leite, porque eu gosto muito de bolo bem molhadinho. E aí eu adicionei aos poucos, não deixe escorrer na lateral, porque agora não. Nem a cobertura, o recheio de baixo pode escorrer na lateral, tá? Então você coloca aí bem certinho. E aí depois eu adicionei a outra parte do bolo, também molhei com leite. E fui adicionando o que sobrou daquela cobertura, daquele recheio que a gente vai usar na cobertura também. Eu fui colocando na lateral, porque a gente precisa colocar ela para grudar os Kit Kats. Sem essa cobertura, os Kit Kats não grudam. Então, eu fui colocando ela nas laterais. Aí você espalha bem na lateral para poder grudar os Kit Kats depois. E aí estou eu colocando os Kit Kats. Para colocar os Kit Kats, eu cortei eles de 2 em 2 e fui colocando. Se você quiser cortar de 1 em 1 também dá, mas só não coloca eles de 4 em 4, porque senão vai ficar horrível para cortar. Ele já é um bolo para você ruim de cortar depois, e se você colocar de 4 em 4 vai ficar pior ainda. Então coloca ou de 2 em 2 ou de 1 em 1 os Kit Kats, tá? E aí é uma decoração super bonita, porque o bolo fica mega fofo. E aí eu já terminei de colocar os Kit Kats, tô ajeitando eles direitinho. 11 Kit Kats deu certinho. Se você sentir necessidade de fazer um bolo maior, compre mais Kit Kats. E aí eu amarrei eles com a fita antes de colocar a cobertura, porque se você não amarrar com a fita, os Kit Kats não aguentam o peso da cobertura. E aí eles caem. Então tem que amarrar com a fita. Escolhe uma fita bonita e já deixa ela de decoração depois, tá? Então aí amarrei com a fita, escolhi um laço vermelhinho, super bonitinho, uma fita de cetim normal, e aí eu comecei a adicionar aquele resto de recheio que sobrou na cobertura mesmo. Aí você espalha bem, e aí eu fui colocando os M&M's, né? Você pode colocar quantos você quiser. E eu coloquei pouco, os que eu vi na internet tinha bem mais, mas é porque eu não queria muito confete não, já tava muita coisa nele. Confete não, M&M's, tudo faz, é a mesma coisa. E aí eu coloquei a vela no meio. E aí eu escolhi uma vela da Minnie, super fofa. E meu bolo ficou mega colorido. Se você não quiser um bolo tão colorido, utilize granulado ou qualquer outra coisa de sua preferência para a cobertura. E aí já tá o bolo quase pronto, tô terminando de fazer os detalhes dele. E este foi o resultado final, que eu adorei. Lembrando que deve ficar na geladeira por pelo menos 12 horas antes de ser servido. Gente, como
vocês viram, o bolo não é difícil de fazer, ele só deu bastante trabalho, mas ficou super legal, ficou um resultado melhor do que eu esperava. E eu gostei bastante, acho que eu vou repetir esse bolo aí mais vezes, né, nos próximos aniversários aqui de casa. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei pra mim. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever. E o legal do gostei é porque eu tô vendo assim, pelo número de gosteis que vocês colocam, eu sei qual vídeo vocês gostaram mais de assistir, obviamente, eu sei vocês gostaram menos. Então aqueles que vocês gostaram mais são aqueles que eu vou procurar repetir vídeos parecidos mais vezes, entendeu? Então eu sei que aquele vídeo da 25, se você ainda não assistiu, assista o vídeo que tá aqui no canal, de comprinhas da 25, muita gente gostou. Então, com certeza, quando eu for fazer comprinhas da 25 novamente, eu farei outro vídeo daquele. Então, não se esqueça de clicar em gostei se você quer ver mais vídeos iguais a esse aqui no canal. Um super beijo e até a próxima!